por que a Disney está anunciando uma possível crise para os próximos 18 meses. Isso é muito sério. A Disney vem tendo aumentos de preço constantes, né? Eles aumentaram o passe anual, por exemplo, absurdamente. No começo, agora, não, foi quando? Foi abril, maio, né? Que eles aumentaram, acho. Aumentaram 2 vezes por ano, então uma vez esse ano eles já aumentaram, né? Aumentou. E sustentaram que foi um pouquinho antes da abertura de Galaxy Z, e aí todo mundo começou a falar por causa de Galaxy Z, a Disney está querendo aumentar o preço por causa disso, tal. Outras pessoas falam, não, a Disney está aumentando o preço que é para segurar realmente a quantidade de gente dentro do parque. Eles estão querendo fazer um pouco mais, os parques um pouco mais tranquilos, e aí eles aumentam o ticket médio, para eles o faturamento acaba ficando elas por elas, e eles aumentam 20% o valor do ticket, diminui 10, 15% a quantidade de gente dentro dos parques, e eles continuam ganhando dinheiro dessa forma. Mas a coisa não foi muito por aí. Alguns meses depois, a Disney lançou uma promoção do passe anual chamado Silver, que é um passe que tem algumas datas bloqueadas, não tem todos os benefícios do passe anual top, que é o Platinum, não sei o quê, mas eles anunciaram uma baita de uma promoção para esse passe anual do Silver, pagando por volta de $400 por ano. Agora eles fizeram um ticket especial também, que a pessoa paga muito mais barato para entrar a partir do meio-dia. Se não me engano é isso, né? A pessoa paga... Não é muito mais barato, mas é suficiente mais barato para aquela pessoa que já não tem certeza que vai conseguir chegar às 9, que normalmente o turista médio, ele acha que vai chegar super cedo e depois não chega. E daí, quem considerar isso, já vale a pena pegar esse ticket, porque, beleza, se organiza para sair 11 e pouco de casa, entra no parque meio-dia e 1, tá economizando um pouco. Mas, não querendo interromper o Eric, mas isso de novo é aquela história, aumente um monte o preço e depois faça alguns descontos, né? Que é uma estratégia que eu não sou muito favorável, mas desculpa, pode falar, desculpa. Mas fora os aumentos de preço que a Disney deu em ticket, eles aumentaram comida, merchandising, eles aumentaram tudo. Então não foi só no ticket, não. O cafezinho ali da Starbucks aumentou, o sorvetinho da orelhinha do Mickey aumentou, o Dole Whip aumentou, o cardápio do Pinóquios aumentou, tudo teve aumento de preço. E assim, por que eu tô falando sobre essa questão de uma possível crise? Escutando o podcast hoje do Disney Unplugged, do Disney Unplugged, o Pitts, ele tem algumas colocações que às vezes eu acho que ele é muito radical, mas tem outras que ele é muito ponderado. Então, na média, ele tá bem para mim. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, a Disney geralmente consegue antecipar problemas financeiros no país. No último que teve, eles já começaram a 4, 5 meses antes, já vendendo hotel mais barato, já vendendo um monte de coisa mais barata, que era para não entrar tanto na recessão. E agora que eles fizeram esse aumento de preço e estão dando vários descontos e possibilidades, e vai de encontro com o que o Alisson falou ali do voo com 33% de desconto para outubro, assim, a Disney deve estar sinalizando um possível desaquecimento do mercado americano, que é o maior foco de turismo que eles têm, né? O americano é que lota parque Disney, não é brasileiro, tá? Então é o americano que lota parque Disney. Então eles já estão prevendo um possível desaquecimento da economia. Então, a gente concorda com esses aumentos todos? Claro. Só deixa eu apontar para o excelente comentário do Selby, né? Ele falou, como o Alisson lembra bem, aquela entrevista com Bob Iger, na verdade, ele chama de conference call de ganhos do trimestre, né? Que é uma coisa que toda companhia... Os acionistas, né?
É uma coisa que toda companhia de capital aberto nos Estados Unidos faz a cada trimestre. Eles fazem uma conference call em que o CEO fala umas palavras, tal, e de resto um porta-voz analisa os resultados, fala de onde vieram os ganhos da companhia como um todo, etc, etc, etc. E isso é tradicional, isso acontece a cada trimestre. Mas isso é bom também a gente lembrar que parte gigantesca dos ganhos da Walt Disney Company, né? E eu acho interessante citar isso. A gente vai dizer que não tem nada a ver, mas claro que tem. Vieram dos filmes, tá? E principalmente da Marvel. Mas os parques ainda são líderes em geração de ganhos. Mas o ponto é, pela primeira vez na história, um CEO da Disney citou uma empresa concorrente e citou que uma ação da empresa concorrente estaria causando danos ao que eles chamam de bottom line, que é os resultados financeiros daquela empresa. E eles citaram como danosa a ação da Universal de promover descontos, tickets de 14 dias limitados. E isso, como o Selby está falando, é bizarro, é fora do comum, porque a Disney nunca citou pelo nome assim as companhias concorrentes. Eles reagiam a decisões das companhias concorrentes, tentavam fazer coisas, como o Eric está falando, tomar ações para estancar consequências de ações das companhias concorrentes. E vou citar rápido isso aqui, mas o caso mais histórico possível é quando a Disney ficou sabendo, isso a história vai longe, mas eu não vou longe, eu vou resumir, de que a Universal estava vindo para Orlando com um parque com temática de produção cinematográfica. A Disney, que é uma companhia que tem mais dinheiro, historicamente, que a Universal, que já trocou de mão várias vezes, decidiu fazer a mesma coisa que a Universal, antes que a Universal. Então eles fizeram o Disney MGM Studios. E eles lançaram esse parque antes da Universal, sabendo que a Universal ia criar um parque com temática de filmes. Mas é isso aí, Eric. Então, uma outra possibilidade que a gente também pode levar em conta, assim, de por que os parques estão mais vazios agora, né? As pessoas têm constantemente relatado ali tempos de fila muito baixos para a época e tal. Um dos motivos pode realmente ter sido o medo do furacão Dorian, né? Que ele veio semanas antes já com uma perspectiva de cortar a Flórida no meio e tal, e muita gente pode ter cancelado a viagem e jogado mais para frente, ou cancelado mesmo. Então o furacão Dorian pode ter atrapalhado bastante isso. Uma outra coisa é o medo que as pessoas estavam de uma possível lotação absurda de Galaxy Z, e que aí logo nos primeiros meses ali o negócio ia ficar impossível para andar dentro do Hollywood Studios e consequentemente dentro dos outros parques também, que a pessoa que vai no Hollywood Studios num dia tá de férias vai acabar indo no Magic Kingdom no outro, Epcot no outro, Animal Kingdom no outro. Então as pessoas ficaram com medo, falaram, não, vamos jogar essa viagem um pouco mais para frente, deixa para ir o ano que vem e tal. Outra possibilidade é assim, a pessoa queria ir na Galaxy Z, mas como a Rise of the Resistance, que é a segunda atração, não ia estar aberta ainda, fala, não, então para que eu vou agora para depois ter que gastar dinheiro para voltar de novo, quem é fã mesmo e tal. Então eu vou uma vez só, e aí eu já pego tudo, não preciso ir na semana de abertura, posso ir depois, e aí jogaram também para o ano que vem. Para dezembro. Vai abrir antes que na Califórnia, a versão da Flórida. Sim, mas eu digo assim, as pessoas estão jogando pro ano que vem, porque as reservas nas agências americanas para este ano caíram muito. Sim, inclusive o Carlos Eduardo Silva, nosso amigo, falou assim, Alisson, mas é importante salientar, eu acho que ele quis dizer, a Universal também está vazia. Então, as duas empresas estão sentindo o tranco dessa recessão que está se formando. É verdade? Tá geral. Uma outra possibilidade ainda é a proximidade do aniversário de 50 anos do Disney World. Só um comentário que eu achei importantíssimo. O Antônio Carlos, ele tá confundindo um pouco o que a gente tá dizendo, então eu acho melhor destacar. Opa, vamos lá. Ele falou assim, agora é época de baixa temporada e todos estão de volta às aulas. O Antônio Carlos, o que a gente está tratando aqui é um assunto bem sério, bem complexo, que com certeza sai do escopo normal desse bate-papo, mas a gente está bem por dentro do assunto, só não vai dar para aprofundar o suficiente, que não vai respeitar quem vem aqui só para ver dicas de parque e tal, porque já entra em economia, em coisa assim. Mas a gente está falando de todo o período de verão, tá? Todo o período. E o que a gente está falando também tem relação direta com os parques da Califórnia. Então, lá não teria nada a ver com o furacão, tá?
E lá também reflete uma expectativa que não se concretizou, que era de que Galaxy Z lotaria os parques. Inclusive, tem vídeos incríveis de bons criadores de conteúdo entrando no parque Disneyland, que é onde fica a Galaxy Z da Costa Oeste, e dizendo, nossa, mas esse parque tá vazio, deve estar todo mundo em Galaxy Z. Sabe, todas as áreas do parque extremamente vazias, e daí o criador de conteúdo indo até Galaxy Z pensando, é lá que vai ter a galera, né? Lá que vai estar a gente saindo pela culatra. E não tinha gente nem no parque Disneyland em geral, suficiente, eu quero dizer, claro que sempre tem gente, mas gente pra caramba. Chegando em Galaxy Z, mesma coisa, não tinha gente o suficiente. Volto a dizer, em altíssima temporada, eu não tô falando de agora, o Eric não tá falando de agora, o Carlos não tá falando de agora, a gente tá falando de antes também, durante o período de alta temporada do verão americano, em que são férias entre os anos escolares, isso é também importante dizer que muita gente não sabe, mas essas férias de verão americano, elas são férias entre os anos escolares, diferente no Brasil, que nessas férias são intra-ano escolar. Então tem mais esse detalhe. E lá na Califórnia não tem furacão, tá? Daí alguém vai dizer, mas tem terremoto. E o cara vai dizer porque ele pegou terremoto. Mas as pessoas não deixam de ir pro parque por causa da possibilidade de terremotos, tá? Pois é. Até porque eles não são previstos, né? Diferentemente dos furacões, e que já vão dizendo, ih, temporada de furacão. Daí começa a dizer, tá formando o primeiro, que é com A, sei lá, Ana Maria. Daí depois vem o B, a Bianca. Daí com D, o Dória, que realmente se colocou ao ponto de causar bastante destruição nas Bahamas. Existe sim um medo de a recessão, de uma possível recessão americana. A política econômica do Trump não está agradando muita gente, e até essa alta do dólar tem um pouco a ver com isso. Uma possível retração da economia vai impactar nos negócios do Brasil e dos Estados Unidos, tal. Então tem todo um lado de economia, tal, que não vem ao caso, mas que pode acontecer sim. Uma outra questão também que é muito levantada é a proximidade dos 50 anos do Walt Disney World, que vai ser em 2021. Então, eles estão achando que as pessoas, ao invés de marcar viagens agora, no final desse ano ou no ano que vem, vão deixar para marcar em 2021, que vai ser o ano da comemoração de 50 anos, e que vai ter realmente uma série de coisas diferentes e novidades nos parques e comemorações e etc. Então, assim, tem um conjunto de coisas, né? Mas que, importante falar isso também, se alguém discordar, conta aí pra gente, que a gente consegue suportar uma discordância. Quem é que deixa de viajar pra Disney um ano e meio, 2 anos antes, porque vai querer deixar pra ir no período das comemorações de 50 anos? Cara, o mega fã, que também não pode viajar com certa frequência. É uma porcentagem pequena de pessoas, dentro dos milhões de pessoas, até só um dado importante. O Parque Magic Kingdom, num dia ruim, tem 30 mil pessoas dentro dele. Sim, muita gente. Um dia muito mais do que isso. Então, assim, quantas pessoas que deixariam de viajar por causa dos 50 anos? Eu sei que o Eric não falou isso, e eu não tô dizendo que ele falou isso, ele só tá realmente botando em camadas todas as razões possíveis que podem ter gerado essa baixa. Mas de todas elas... né? Um conjunto de coisas. Essa deu aquela coceirinha na ponta do pezinho esquerdo. Então é um conjunto de coisas, né? É um pouquinho de gente com esse motivo, um pouquinho de gente com aquele motivo, um pouquinho de gente com aquele outro motivo, dá um mundaréu de gente, tá? Então, assim, era uma reflexão rápida aqui que eu queria fazer, porque tem muita gente falando, nossa, os parques estão vazios, nossa, não tem ninguém olhando, nossa, que coisa de louco, por que tá acontecendo isso e tal. Então, assim, assim, o brasileiro tá indo menos por quê? Pô, o dólar tá 4,30, 4,40, pô, caro pra caramba. Então tem todo um lado aí de economia para você não gastar um absurdo com a viagem. Uma viagem que custaria 10 mil vai custar 13. Exato. Eu ia comentar uma coisa, mas vi um comentário aqui, vou comentar ele antes do que eu iria comentar. Mas a Ana Paula Neiva Peixoto, nossa querida amiga ali do sul da Flórida, falou que ali no sul da Flórida a preocupação com o mercado imobiliário já é grande. Eu acompanho, até por causa de investimentos que a gente já teve no passado, um monte de conteúdo sobre o mercado imobiliário. E, gente, tá vindo o estouro da bolha, tá? Se você estiver pensando em comprar um imóvel nos Estados Unidos, eu não sou nenhum advisor, mas eu não faria agora, tá? Eu vou me limitar a dizer isso, tá? Mas o que eu ia falar é o seguinte, ó, uma coisa que a gente tem que botar em perspectiva também, já que nosso querido Felipe Tir falou, não limita não, vai a fundo. Obrigado, Felipe, querido. Muito obrigado por essa força aí. Eu ia dizer o seguinte, ó,
Uma coisa que muita gente confunde é o seguinte: para nós brasileiros, o hot dog do Casey's é caro. Para o americano não é. Gente, não tem nada disso, tá? Para nós tem o câmbio, que é um agravante na hora de pagar. Porque é aquela história, se você ganha dinheiro em reais, se você é assalariado em reais, ou tem empresa que fatura em reais, de qualquer forma, se você ganha dinheiro em reais, você vai precisar converter. Tem aquela história, quem converte não se diverte, mas quem paga a conta precisa converter. Mas o ponto é, apesar de termos o câmbio como um agravante, o americano médio considera férias Disney férias de luxo, tá? De luxo. Independente se ele vai ficar no Pop Center ou qualquer hotel, ou que seja nos All-Star Movies, os hotéis mais baratos que a Disney proporciona ali, pro americano médio, uma coisa que o americano médio e a Ana, que tá lá há muito tempo, pode confirmar, o Carlos, se tiver ainda, o americano médio ele é frugal, ou seja, ele não esbanja. Você fala, como não esbanja? Eu vejo um monte de Ferraris lá em Miami. Primeiro, existem casos e são casos extremos, tá? A grande verdade é que o americano médio, ele pensa no orçamento, ele corta clipezinho de jornal para pegar desconto, ele pega, compre 3, leve 4 do jornal para ganhar lá no mercado. Não sempre usam estratégia. Né? Que, os americanos são cidadãos de primeiro mundo, então eles têm renda semi-ilimitada e eles devem ficar no Grand Floridian. Não. As pessoas que ficam no Grand Floridian são exceção de exceção. Muitos americanos levam merendinha pro parque para comer ao longo do dia, tá? Sim. Expectativa. Muito mais do que gringo. Mundo. Então, muitas pessoas do terceiro mundo têm vergonha de levar merenda porque acham que é proibido, acham que quando o guarda abrir a mala vai dizer, ô farofeiro, o que é isso aqui? Não vai dizer não. Americanos levam. Então, assim, para um americano, o impacto desse aumento de preços é muito grande, tá? Tem gente que acha que não, esse impacto só aumenta quem lida com câmbio. É da mesma forma como quando uma empresa como a Apple testa o teto de precificação de um iPhone, por exemplo. Hoje, um iPhone top de linha, desses que estão sendo lançados agora, podem custar $1.580 com as taxas, tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso criou um backlash gigante de mercado de uns anos para cá. Inclusive, a própria Apple está sentindo a recessão e o iPhone mais econômico, eu sei que está parecendo que eu estou saindo do assunto, mas é por causa da frugalidade americana, de como o aumento de preço pode resultar em resistência dos consumidores. A própria Apple baixou agora o preço mínimo do iPhone de entrada. O iPhone de entrada, que até o ano passado, ou melhor, que o ano passado se chamava 10R, popularmente chamado aqui no Brasil de XR, mas é 10R, X é 10 em romanos, para Apple pelo menos. Agora se chama iPhone 11, só isso, sem o Pro, sem a palavra Pro. Esse telefone, que é o telefone de entrada, baixou $50. Eles vão dizer, cara, mas para quem faz diferença $50? Para os americanos todos, em geral, a ponto da Apple baixar $50 no telefone de entrada, que é o grande vendedor. Se vocês analisarem os resultados dos últimos quartos da Apple, o telefone mais vendido não é o mais caro lá, não. É o 10R. E eles têm 90% de certeza que o telefone mais vendido do próximo ano vai ser esse que não é Pro. Ou seja, esse que baixou $50. Então, isso diz alguma coisa. Por mais que a gente tenha uma parcela da população que vai ficar no Grand Floridian, um exemplo Disney, ou que vai comprar o 10 Pro Max 512 GB de memória, existem essas pessoas. Por isso é importante ter produtos para essas pessoas consumirem. Mas eles nunca vão ser a média e muito menos a maioria. Quarto encontro Eu Amo a Disney, encontroeaad.com é onde você tem que comprar os seus tickets. Não fique de fora, que nós vamos falar coisas como essa que a gente acabou de falar agora. Então, esteja lá para você saber sobre estratégia, para você saber como visitar o parque da melhor maneira possível, de ter o melhor roteiro e o melhor parqueamento para você fazer o maior número de atrações e aproveitar ao máximo com a tua família.